Então, tá bem. Bom, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todas e todes nessa segunda aula do nosso curso Marxismo Feminista hoje. Espero que todo mundo esteja bem, né, nesse momento difícil que a gente passa. Meu nome é Giovana Marcelino, eu sou socióloga, sou pesquisadora na área de teoria social e teoria marxista contemporânea. Atualmente eu faço doutorado em sociologia na USP. Sou militante feminista e também cofundadora da coletiva do site Marxismo Feminista, que foi essa iniciativa idealizada e construída pelo nosso grupo de 7 pesquisadoras, como a Isa já muito bem apresentou, né, no nosso primeiro encontro de terça-feira, e todas elas estão aqui também presentes na aula de hoje. Bom, hoje a gente vai discutir um pouco o pensamento da Lise Vogel, abrindo um segundo momento do nosso curso, que pretende abordar a obra, né, de alguma das autoras que a gente considera importante para pensar o marxismo feminista hoje, né? Então, pegando um pouco o gancho e dando continuidade ao debate da primeira aula, né, que a Isa meio que nos deu um panorama, né, sobre as relações entre marxismo e feminismo, então ponderando os encontros e desencontros dessa relação, né, e como essa relação se deu, propriamente dita, desde lá do final do século XIX. Agora a gente vai entrar num segundo momento, aprofundando um pouco os próprios debates, né, que algumas das mulheres que fazem parte dessa história, né, levantaram, especialmente nos últimos anos, né. Então, a gente estendendo um pouco o que a Arusa propôs, né, no livro, a gente vai tentar resgatar o lugar específico, né, de algumas feministas marxistas e qual foi a contribuição singular que cada uma delas deu para a teoria e para a prática marxista, né? Então, com esse propósito especial, que é muito caro para nós, da coletiva, né, Marxismo Feminista, que é repensar o marxismo, né, as formas como o próprio marxismo se autocompreende, e por que não fazer um pouco, refazer a história, né, do marxismo pela ótica do feminismo. Então, fazendo jus justamente à contribuição dessas tantas mulheres que, como a gente muito sabe, sabe bem, às vezes são apagadas, né, ou silenciadas das histórias oficiais, das discussões teóricas e estratégicas da tradição marxista-socialista, e são muitas vezes excetuadas da sua lista de cânones, né. Então, a gente pensa muito isso como confrontar, inclusive, essa ideia de que o marxismo ele é conformado só por cânones masculinos, né? E para nós, eu acho que a aula da Isa meio que ficou muito claro, né, a partir, seguindo ali o panorama que a Arusa também dá no livro, que não é possível entender a história do marxismo ou ler, por exemplo, o Manifesto Comunista sem ler, por exemplo, a União Operária, a obra da Flora Tristan, né, que foi uma das pioneiras da relação entre marxismo e feminismo. Não dá para entender processos históricos fundamentais, como a Comuna de Paris, por exemplo, sem relembrar o papel que as mulheres socialistas tiveram nesse processo, né? Não dá para pensar o que foi a Revolução Russa sem o feminismo socialista, não dá para pensar os anos 60 e 70, que, enfim, várias das autoras que a gente vai resgatar aqui também, né, não dá para pensar a história dos anos 60 e 70 sem essas autoras, né, e também não dá para pensar a crise que a gente vive hoje do capitalismo sem o protagonismo das mulheres e do feminismo, né, então a gente quer contribuir, né, com essa corrigir, né, esse silenciamento, porque para nós isso inclusive tem implicações profundas, né, já que é o não reconhecimento, inclusive, do trabalho dessas mulheres que contribuiu, né, para que houvesse uma distorção sobre o próprio lugar do debate de gênero, de raça, de sexualidade no marxismo, né, e a gente quer, sim, levantar essa discussão de que por que é importante construir um marxismo hoje que leve em conta essas questões, né, tanto para entender o capitalismo e também os processos de resistência ao capitalismo hoje, né. E hoje a gente vai começar com uma dessas autoras, que é a Lise Vogel. Na verdade, estou muito feliz de pensar a obra dela junto com vocês, porque eu sei que, inclusive, tem gente aqui conosco acompanhando o curso que está pesquisando, que está pensando o legado da Vogel, da teoria da reprodução social. Então, eu espero que seja um diálogo, enfim, frutífero, enriquecedor, e que a gente possa refletir
né, os desdobramentos da Vogel juntas, né. E aí, só para avisar, assim, mais ou menos o que vai ser a linha de raciocínio da aula, eu pensei em abordar brevemente os seguintes pontos, né, para a gente pensar a Vogel e a contribuição dela para o marxismo feminista. Primeiro, começar falando um pouco sobre quem é a Lise Vogel, né, porque eu acho que dentre todas as autoras do nosso curso, talvez ela seja o rosto menos conhecido, né, especialmente aqui no Brasil, muito porque ela não teve a sua obra traduzida para o português, né. Então, vou falar um pouco sobre a trajetória dela. Num segundo momento, resgatar as proposições da Vogel, né, e aí com enfoque especial na principal obra dela, que é o Marxismo e a Opressão das Mulheres, que é uma obra que está em inglês, então, inclusive, a leitura indicada para a aula de hoje é a introdução ao livro, né, que foi reeditado agora em 2013, e essa introdução foi publicada, né, em português, está na revista Outubro, então, e é uma introdução que consegue ali, como vocês puderam perceber, sistematizar bem as linhas mestras, né, o que a Vogel está falando no livro, né. E num terceiro momento, aí se der tempo, porque é muita coisa, né, mas acho que também tudo isso vai ser aprofundado nas próximas aulas, eu queria só apontar alguns desdobramentos da Lise Vogel, né, entendendo que ela, a partir dela foi criada uma linhagem, na verdade, do pensamento marxista feminista e do próprio feminismo, né, então tanto a teoria da reprodução social como o feminismo da reprodução social, e eu acho que isso também vai ter tudo a ver com a aula seguinte da Bia Sanches, né, que vai resgatar o que é o feminismo para os 99%, o manifesto, e que foi nesse contexto, inclusive, que a Vogel teve a sua obra retomada depois da crise de 2008, e nesse contexto que a gente vive de crise, né, da esfera do cuidado, da esfera da reprodução social. Então, e aí só para dar um recadinho, que a Isa, que está como monitora hoje, ela vai estar olhando o chat, enfim, fazendo a sistematização das perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar fazer no doc, né, que ela vai mandar o link, e também não se esqueçam de preencher a lista de presença, que ela garante que todo mundo receba a certificação, né, terminado o curso. E eu vou aqui agora compartilhar a minha tela, porque eu preparei um PowerPoint. Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Obrigada, Ana. Bom, quem foi a Lise Vogel, né, para começar com essa questão? Ela é uma socióloga e historiadora da arte. A Lise Vogel nasceu nos Estados Unidos em 1938, em Nova York. Ela tem atualmente 83 anos, né, que está na fotinho dela que eu separei também. Foi uma das únicas fotos que eu achei, aliás, pesquisando. E eu também tentei procurar alguns dados biográficos dela, né. O primeiro dado interessante, eu acho, da trajetória da Lise Vogel é que ela foi ativista na luta por direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 60, né? E ela foi militante também do movimento por libertação das mulheres, o Women's Liberation, né? Que eu acho que a Isa comentou também na aula passada, que foi um movimento que aconteceu nos anos 60, 70, né? Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, nos países da Europa, América Latina, e que estava relacionado ao momento de constituição da nova esquerda, né? E também do que foram os desdobramentos do pós-guerra, né, o impacto que teve, né, enfim, na vida das mulheres essas transformações, né. E a Lise Vogel, ela participou de uma das organizações estudantis que nasceu, na verdade, da esteira da luta por direitos civis dos Estados Unidos, que é a SNCC, né, que está aí também o logo no PowerPoint, que é a sigla para Comitê Coordenador Não Violento de Estudantes. Na verdade, foi uma organização que, enfim, protagonizou uma série de ações, campanhas e marchas contra a segregação racial nos Estados Unidos, né? E que depois virou o Comitê Coordenador Nacional de Estudantes, que eu acho que é uma organização um pouco mais conhecida, que nasceu dessa transição quando a CNCC ela abandonou o princípio da não violência no combate ao racismo
e se aliou aos Panteras Negras e também adentrou a luta contra a Guerra do Vietnã, né? A Vogel, ela foi ativista desse movimento e ela passou um tempo, inclusive, no sul dos Estados Unidos, como professora voluntária de uma das iniciativas, né, que o movimento participou e construiu, que foram as chamadas Freedom Schools, que construía processo de educação popular e educação libertadora junto a afro-americanos no sul dos Estados Unidos, né, nessa espécie de aliança entre o movimento estudantil e o movimento negro, né, que também está bem simbolizado né, na imagem ali da SNCC e nas próprias imagens ali do Freedom Schools, né, dessas escolas para a liberdade. E além de fazer cursos e essa escola, né, de educação popular, a SNCC ela também construiu campanhas de registro de voto de eleitores negros, né? Então, eles chegaram a fazer uma eleição simulada em 1963, registrando, né, afro-americanos para mostrar como a participação política e o desejo de participação política naquele momento, né? Então ali aí tem algumas fotos tanto dessa iniciativa, né, da Escola da Liberdade, quanto da campanha por voto, né, que a CNCC construiu. E a Lizzie Vogel participou desses dois processos, né? Ela também foi presa algumas vezes por participar de protestos contra a guerra do Vietnã, né? Então até separei uma fotinho aqui das mulheres, né, que participaram dos atos contra a guerra do Vietnã. E ela fez parte de uma organização chamada Pão e Rosas, que integrava a ala socialista do movimento por libertação das mulheres, né? Então sabendo que o movimento por libertação das mulheres, assim como é o feminismo hoje, é composto por múltiplas correntes, enfim, de pensamento e prática, e a Lizzie Vogel, em especial, ela participava da ala socialista, né, nesse momento. E o movimento por libertação das mulheres, né, além de construir atos, enfim, campanhas, né, foi marcado por a construção desses pequenos grupos de conscientização feminina, né, que é o Women's Conscience Raising Groups. E a Lizzie Vogel também participou. Eu achei a foto de um deles que aconteceu em Harvard, né? As mulheres elas se reuniam para discutir a opressão de gênero no seu cotidiano, ler autoras, enfim, fazer esse processo. E a Lizzie Vogel participou e ela, enfim, Harvard foi inclusive a universidade que ela fez o doutorado dela, né, em História da Arte, que ela concluiu em 1968. Né, e logo depois ela se tornou professora universitária, e depois, em 76, ela fez um segundo doutorado aí na área de sociologia, né, que ela finalizou em 81, 2 anos antes dela publicar uma das suas principais obras, né, enfim, que é o Marxismo e a Opressão das Mulheres, que, enfim, tornou ela uma das fundadoras e precursoras da discussão sobre a teoria da reprodução social, né. E eu acho interessante a gente começar um pouco resgatando, né, falando um pouco sobre a vida da Vogel, porque acho que, enfim, isso evidentemente é importante para uma série de autores, né, mas ler a obra dela, tendo esse plano de fundo, né, esse contexto que ela partiu, que ela dialogou, que ela estava inserida, eu acho que vai nos ajudar muito a entender o livro, assim, né. Na verdade, isso é uma coisa que a própria Titi Bhattacharya coloca. Ela acabou de escrever uma introdução sobre a Vogel num livro sobre marxismo e pós-marxismo, que foi lançado agora nesse ano, né? Infelizmente só está em inglês, eu também indiquei na leitura secundária. É um texto bem interessante e ela resgata como justamente essa ideia de que o passado ativista da Vogel ela teve uma influência muito forte nas ideias dela, né? E ideias que, enfim, na verdade, tem muito a ver com uma geração, né, que é a geração dos anos 60. Então, assim como a maioria das autoras que fazem parte do nosso curso, né? E foi uma geração que foi muito marcada, né, tanto pela essa ideia de realizar uma crítica ao capitalismo, e também, eu acho que uma ideia que a gente vai debater hoje, né, que é entender o capitalismo como uma totalidade, né, uma totalidade sistêmica, que é engendrada e conformada por múltiplas seias de opressão, né? Então, opressão de classe, de gênero, raça, sexualidade, enfim. E isso é algo que marcou muito, né, os anos 60, né, a reflexão.
E não só isso, eu acho que também é importante notar que é uma geração que teve uma conclusão política de que o futuro das lutas sociais, né, como um todo, passava por essa solidariedade ativa entre os diferentes grupos, né? Até separei aqui uma fotinho, que acho que está bem sintetizado nesse cartaz, né? Então, que ninguém podia ser verdadeiramente livre, né? Nem as mulheres, nem a negritude, nem as LGBTs, sem a libertação do outro, né? Então, como se o destino das lutas das mulheres, da negritude e dos povos oprimidos em geral tivessem atadas, né? Com uma certa reciprocidade. E isso está muito presente também na noção de teoria unitária, né, que parte da Vogel, né? Então, de pensar como se dá essa convergência entre as opressões de classe, raça e gênero no capitalismo, né? E eu acho que isso também vai ser muito bem explorado pela Ana a partir da proposta também da Angela Davis, né? E aí também separei rapidamente um depoimento da Lizzie Vogel, que eu acho que ilustra um pouco essa relação entre o pessoal e o político que está presente na obra dela. E nesse depoimento a Vogel ela diz como para ela foi um choque, na verdade, depois de todo o envolvimento que ela teve, né, com a SNCC, com as lutas feministas antirracistas dos anos 60 e 70, entrar no mundo da academia, né, quando ela se tornou professora universitária, e ver todas as noções que ela lutava contra, né, enquanto ativista, enfim, dos movimentos, enquanto doutoranda, enfim, como elas estavam incrustadas, né, dentro da estrutura acadêmica que ela foi trabalhar. Então, ela fala isso, né? Fiquei chocada, não apenas com as hierarquias que permeavam o funcionamento do Instituto, mas também com a aceitação praticamente inquestionável de meus colegas a respeito delas. A equipe administrativa e clerical branca atendia a todas as necessidades acadêmicas dos professores, e as mulheres negras cuidavam de todas as tarefas domésticas. Ali sentia a convergência da subordinação da raça, classe e gênero. Lembro-me particularmente do horror que senti quando as mulheres, todas mães, apareceram cedo na manhã de Natal para nos preparar o café da manhã. Então, acho que, enfim, trazendo assim essas fotos e esse depoimento, mas, enfim, acho que também para a gente pensar como a obra da Lizzie Vogel ela não está descolada dessas experiências, desse contexto de época, né, desses debates que vieram à tona nesse momento e que dão substância, né, às reflexões dela, né. E é muito nítido que a experiência dela, né, nesse processo, né, o olhar dela, inclusive, sobre o trabalho das mulheres negras na universidade, levou ela a pensar questões fundamentais, né, como o problema do trabalho invisível, a trabalhadora invisível, né, que é uma questão central na obra dela para pensar o capitalismo, é uma das coisas que ela propõe, né. E eu acho que é legal pensar como a proposta da Vogel, ela, no final das contas, também é um produto de uma camada de reflexões, de conversas, de envolvimento dela com uma série de lutas, né? E o contato com outras mulheres que, na verdade, são muitas vezes anônimas, né? Ficam no anonimato, né? E eu acho que isso não é exclusivo dela, né? Na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, uma obra como a da Verônica Gago, né? Não tem como pensar ela é o produto final também de todo um processo de construção da maré feminista, né? Assim como o Manifesto 99%, diz respeito a muitas lutas que estão em curso, as greves feministas, né? Enfim, Angela Davis com o processo do feminismo negro, né? E eu acho que isso é muito poderoso desse encontro do marxismo e do feminismo, essa confluência, assim, né? Então, só para, enfim, primeiro momento aí, explicando um pouco quem é a Vogel, acho que esse é um ponto de partida essencial para entender a obra dela, essa atmosfera, esse envolvimento dela com esses processos, e entender, eu acho que, antes de mais nada, ela como uma intelectual que informou e foi informada por esse conjunto de movimentos sociais e lutas políticas, né? Então, acho que, inclusive, nos permitindo a entender essas confluências, esses choques entre academia e política, entendendo como a Isa também resgatou na aula dela, que era um momento de muita redescoberta da obra do Marx, né? Vários círculos de leitura do Capital rolando nas universidades, ao mesmo tempo que essas lutas políticas estavam acontecendo, e eu acho que isso é uma potência sobre o que isso produziu, né? No final das contas, e a Lizzie Vogel está um pouco inserida nesse contexto, né? E agora, para entrar num segundo elemento, né, que acho que é importante para a gente pensar a obra da Vogel,
é traçar a relação dela com a tradição do feminismo socialista e com um debate específico que nasceu nos anos 70, que ficou conhecido como o debate sobre o trabalho doméstico, né? Essa foi uma discussão que começou, na verdade, com uma inquietação por parte das feministas naquele momento, que começaram a sentir a necessidade de que era preciso aprofundar a forma como certas autoras pioneiras do feminismo, né? Então, a própria Simone de Beauvoir, Betty Friedan, enfim, porque elas foram fundamentais, na verdade, para dar nome aos bois, né? Vamos dizer assim, então nomear o problema da questão de gênero, né? Então, se a gente for pensar o próprio impacto do segundo sexo, o livro da Beauvoir nesse momento, mas existia uma insatisfação por um setor do feminismo que era sair de um nível descritivo e aprofundar uma explicação teórica, né, sobre a opressão das mulheres. Então, essas feministas, elas queriam ir um pouco além e buscar uma explicação propriamente dita para a questão das mulheres, ou ainda, se a gente quiser, decifrar uma pergunta, né, que é essa: quais seriam as raízes históricas e as bases materiais que explicam a opressão das mulheres no capitalismo, né? Então, e essas feministas, nesse caso, partindo justamente daquele princípio materialista de que a opressão de gênero não é um fenômeno meramente biológico, psicológico, mas é um fenômeno que se dá nas relações sociais, né, concretas, né? Então, essas feministas queriam entender como a opressão de gênero ela estaria fundada em relações sociais intrínsecas a uma forma de organização social que é o capitalismo, né? E uma das chaves de interpretação, né, e análise que foi desenvolvida por essas feministas para compreender essa questão, né, das bases sociais e materiais da opressão da mulher foi a questão do trabalho doméstico, né? Infelizmente, não vai ser possível a gente aprofundar aqui hoje, porque esse é um debate, acho que daria até um curso à parte, na verdade, porque ele é um debate bastante longo, ele envolve uma série de autoras, réplicas, tréplicas, no melhor estilo do debate intelectual, né? Mas só para dar algumas linhas gerais, para a gente situar a Vogel nesse debate, né? Então, o que tá, e assim, eu acho que a aula da Bruna, né, sobre a Silvia Federici também vai poder contribuir muito com essa discussão e aprofundar essa discussão, né? Mas só para a gente situar a Vogel, o que estava em jogo nesse debate, né? Era justamente entender o trabalho doméstico não pago, realizado pelas mulheres no lar, como uma das bases fundamentais para entender a opressão das mulheres no capitalismo, né? E desse debate surgiram várias perguntas, né, que elas tentavam responder, né? Qual é a natureza, né, do trabalho doméstico? Qual é a relação desse trabalho com a reprodução do capitalismo? Né? Se ao permitir, se ao trabalho doméstico permitir não só a sustentação da vida dentro de casa, né, a manutenção da casa, mas também que membros da família pudessem trabalhar fora, enfim, vender a sua força de trabalho em troca de um salário, se por conta disso o trabalho doméstico não poderia ser considerado um trabalho produtivo, né, no sentido do que o Marx escreveu no Capital, né? Então, como um trabalho que produz valor para o capital, né? E também entender qual que é a relação desse trabalho com o trabalho assalariado, se é um trabalho que constitui um modo de produção diferente do modo de produção de mercadorias nas fábricas, enfim. Então, foram todas questões que surgiram nesse momento, né? E algumas autoras, né, como a Maria Rosa Dalla Costa, que a Vogel ela considera uma das mais importantes nesse debate, ela, por exemplo, considera que o trabalho doméstico seria, sim, um trabalho produtivo, né, no sentido da teoria do valor do Marx, porque ele é um trabalho que produz uma mercadoria, né, a mercadoria força de trabalho, e é um trabalho que dá capacidade para o trabalhador ir trabalhar, né, e por isso ele também deveria ser um trabalho assalariado, né, então, como o trabalho doméstico produz a mercadoria de força de trabalho que cria valor, né, para o capital, ele também deveria ser visto como um trabalho produtivo, né? E por isso também as trabalhadoras domésticas deveriam ser reconhecidas como trabalhadoras exploradas, né? Então elas não recebem, né? Acho que toda uma tradição marxista chegou a não reconhecer esse trabalho como um trabalho, né? Para começar, mas
o fato que é um trabalho invisibilizado e que as mulheres não recebem, né? Enfim, o salário por esse trabalho. Na verdade, quem recebe o salário são os maridos, né? Então, esse é o nível de problematização que elas trazem nesse momento, também com uma implicação estratégica, que se essas trabalhadoras são exploradas, elas também deveriam ser pensadas como trabalhadoras, como tendo um papel na luta de classes, e tendo no mesmo nível dos trabalhadores industriais, né? Enfim, então, é uma discussão que se abre nesse momento, né? E é nesse debate, enfim, que a Vogel se insere, né? Ela, na verdade, parte dessas autoras, né? Desse conjunto de autoras, na verdade, para além da Maria Rosa Dalla Costa, né? Também a Juliette Mitchell, a Peggy Morton, a Margaret Bankston, todas elas que tinham escrito textos que tocavam na questão da reprodução ou do trabalho doméstico, né? Então, a Juliette Mitchell tem um texto muito importante, que é As Mulheres, a Revolução Mais Longa, né? A Margaret Bankston, o da Juliette Mitchell é de 1966. A Margaret Bankston escreve em 69, ela escreve um texto chamado A Economia Política da Libertação das Mulheres, que é de 69. A Peggy Morton tem um texto que chama O Trabalho da Mulher Nunca Acaba, ou A Produção, Manutenção e a Reprodução da Força de Trabalho, que é dos anos 70. E a Maria Rosa também tem o famoso texto dela, Mulheres e Subversão da Comunidade, que é de 72, né? Então, a Vogel, enfim, sistematiza um pouco o que cada uma dessas autoras fala, reconhecendo a importância delas, justamente porque elas mudaram um pouco a chave do debate feminista da época, né? Mas a Vogel, ela tem uma visão um pouco distinta, né? E aí, só para sistematizar rapidamente o que ela diz, né? Para Vogel, o trabalho doméstico, né, então essas atividades de cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, fazer compra, cuidar das crianças, né, e dos idosos, ela na verdade produz valor de uso, né? Então ela produz produtos e serviços que são consumidos no lar, né, e que satisfaz necessidades humanas, né, dos membros da família, né? Mas segundo ela não produz imediatamente valor de troca, né? Porque esses produtos eles não são mercantilizados, né? Eles são usados para consumo imediato, né? Então eles não têm um papel imediato na produção de mais-valia, né? Um segundo ponto que a Vogel destaca, segundo ela, na opinião dela, né, é que o trabalho doméstico ele corresponderia a um modo de produção próprio, né? Porque ele opera de acordo com uma lógica distinta, não capitalista, né? Então a força de trabalho, que é essa mercadoria ímpar no sistema capitalista, né, como já disse o Marx, ela, segundo a Vogel, é produzida fora do circuito da produção de mercadorias, porque ela é trazida à luz e criada, a princípio, de uma forma não capitalista, num local baseado em relações de parentesco, que é a família, né? Então, segundo a Vogel, os trabalhadores, né, a mercadoria, a força de trabalho, ela se torna uma mercadoria, né? Então, a partir do momento que o trabalhador vende sua força de trabalho por um salário, mas não pelos processos que as demais mercadorias que são transformadas em valores de troca e postos em circulação no capitalismo, né? Então, como uma cadeira, enfim, como casaco e tantos outros exemplos que a gente já conhece, né? E esse debate, na verdade, se complexifica ainda mais, e isso é um ponto, acho que, especial da discussão também da teoria da reprodução social hoje, se a gente pensar que a família não é o lugar exclusivo, né, da reposição e da regeneração da força de trabalho, né, das capacidades manuais e intelectuais dos trabalhadores, né, tendo em vista o papel, por exemplo, do Estado, né, na forma de bem-estar. Então, a gente tem sistema público de saúde, educação, aposentadoria, né, ou mesmo se a gente pensar que a gestação dessa mercadoria especial, força de trabalho, ela nem sempre se dá no âmbito também da unidade familiar heteronormativa, né? Então, é exemplo da diversidade de arranjos familiares possíveis, né? Lares homoafetivos, famílias chefiadas por mulheres, ou mesmo se a gente pensar que algo que a Vogel ressalta, o papel da escravidão e da imigração, né, na reprodução da força de trabalho também. Então, ela chama só atenção para isso, que para ela a família da classe trabalhadora é o local primário, mas ele não é o único, né, da reprodução da força de trabalho ou
da reprodução da classe trabalhadora como um todo, se a gente for pensar, né? Então, ela diz no livro que a reprodução também acontece nos campos de trabalho, nos orfanatos, nos hospitais, nas prisões e outras instituições, né? Escolas, enfim, creches, enfim, também se a gente pensar outros serviços, né? De alimentação, limpeza, enfim, cuidado de idosos e tudo mais. E outro ponto importante da reflexão da Vogel é que ela não concordava com outras feministas, como a Iris Jung, por exemplo, de que a opressão da mulher deveria simplesmente, derivaria simplesmente da divisão sexual do trabalho, né? Então, que as mulheres elas seriam oprimidas por serem marginalizadas justamente da esfera de produção ou por conta do trabalho em si, né? O fardo social que é em si ser responsável pelo trabalho doméstico. A Vogel não concorda com isso. Na verdade, ela acha que isso é um nível superficial da análise, né? Na verdade, é um efeito de um processo que tem causa em outro lugar, né? Então, é a partir disso que ela vai propor o que ela chama de perspectiva da reprodução social, porque ela quer enquadrar o problema da opressão da mulher numa teoria mais geral da reprodução, sobre a reprodução social, né? E isso está no livro dela, Marxismo e Opressão das Mulheres, né? Então, o livro ele tenta oferecer, como o próprio título também revela, né, uma interpretação sobre a opressão das mulheres a partir desse prisma, então, da noção da reprodução social, e ela faz isso partindo de uma leitura do Capital do Marx. E é por isso que eu acho que a gente pode dizer que a Vogel ela se aproxima de um feminismo marxista e um marxismo feminista propriamente dito, né? Porque o feminismo da Vogel é um feminismo que parte de uma leitura da obra do Marx, e o marxismo dela é um marxismo que parte de questões feministas, né? Então, ela mesma fala isso no prefácio da obra, de que o comprometimento dela com o movimento de libertação das mulheres é, na verdade, coincidente com a descoberta dela da teoria marxista, né? Então, é interessante porque ela leu as coisas juntas, né? E na visão dela, né, para fazer essa relação entre feminismo e marxismo e entender a opressão das mulheres a partir de um teórico, arsenal teórico marxista, não bastava só estender mecanicamente o que o Marx e o Engels disseram para a questão de gênero ou enxertar, né, uma explicação da opressão das mulheres na análise do Marx, né? Na verdade, ela propõe que é preciso uma renovação e uma reinterpretação da teoria marxista pelo feminismo e vice-versa, o feminismo lido pelas marxistas, né? E para ela, essa deveria, ela pontua, né, no livro dela, que essa deveria ser até a tarefa das feministas socialistas que atuavam no movimento de libertação das mulheres naquele momento. E daí fica uma primeira crítica também dela ao próprio feminismo socialista, porque ela tinha uma discordância da forma como algumas feministas socialistas elas estavam recorrendo à teoria marxista para entender a opressão das mulheres. Então, segundo a Vogel, elas estavam recaindo num erro básico, que era de recorrer aos próprios escritos que tinham disponíveis da tradição socialista sobre a opressão das mulheres, né? Então, o que o Marx, o Engels, o Bebel, o Lenin, enfim, tantos outros escreveram sobre a questão da mulher, né? E isso, na verdade, a Juliette Mitchell, nesse texto de 66, ela também já apontava, né? Ela foi também uma dos expoentes do movimento de libertação das mulheres, só que na Inglaterra, né? E ela já fazia uma leitura crítica sobre a limitação desses textos como muito vagos, enfim, como não tão produtivos, né? E a Vogel ela segue um pouco nessa linha, dizendo para que as feministas deviam abandonar esses textos, a questão da mulher, o women's question, né? Que era uma ideia um pouco vaga, para se aprofundar numa base teórica mais sólida, né? Que era para ela o exame das estruturas mais complexas que o Marx analisou no próprio Capital, né? Que para ela seria essa análise que permitiria o movimento de libertação das mulheres conseguir responder às suas perguntas, né? Que estavam sendo colocadas naquele momento. Então, uma das argumentações principais do livro da Vogel é justamente essa, que a obra madura do Marx, né, então, especialmente seus escritos sobre a reprodução da força de trabalho, eles seriam um dos campos mais frutíferos para compreender a opressão das mulheres e a forma como ela se estrutura e é estruturada pelo sistema capitalista, né?
E tem uma parte do livro dela que é dedicada a isso, né? Na verdade, ela vai resgatando toda essa literatura, né, da tradição socialista, ela vai desde a obra da juventude do Marx, na verdade, vai pegando os textos, o que esses autores falaram sobre as mulheres, né? E também para ela não foi uma forma de descartar simplesmente, né? Foi ver a limitação desses textos, mas também responder a algumas caricaturas que um setor do feminismo, de certas abordagens feministas, estavam fazendo do marxismo, né? Porque falando que Marx e Engels, a tradição marxista, não tinha nada a dizer sobre a questão das mulheres, que Marx nunca disse nada sobre a questão das mulheres, então ela também estava respondendo um pouco a isso, né, dizendo que não era bem assim, enfim, que tinha limitações, mas que, enfim, poderiam extrair insights importantes ainda da obra desses autores, né. Então, é a partir daí que a Vogel, ela constrói toda uma arquitetura, né, de uma metodologia de análise da opressão das mulheres, né, ela na verdade, parte do próprio procedimento crítico, né, do Marx, né, esse procedimento dialético, no qual uma série de conceitos, né, então mercadoria, valor, dinheiro, capital, força de trabalho, enfim, eles estão intimamente conectados, né, são essas categorias que acabam formando a imagem de análise dele sobre a estrutura capitalismo explícita e como ela se reproduz. Então, a Vogel parte desse procedimento, dessa constelação conceitual para pensar o problema da opressão da mulher, né? E ela vai querer usar isso para justamente dialogar com as questões que estavam postas nesse momento. Então, entender o papel da família, entender o papel do trabalho doméstico, entender se é um trabalho produtivo, improdutivo, né, qual é a relação do trabalho assalariado com o trabalho não remunerado, enfim. E aí, a partir disso, dessa leitura, ela propôs alguns insights que justamente compõem o que ela chama, né, de perspectiva da reprodução social. O primeiro passo da Vogel, para destacar algumas questões importantes, eu acho que a obra coloca, é que ela centraliza, né, a categoria força de trabalho, né? Então, ela parte da constatação do Marx que a força de trabalho é a mercadoria especial, né, central, né, no desenvolvimento capitalista, mas ela adiciona uma outra pergunta, que é igualmente fundamental, mas que o Marx não chegou a desenvolver na obra, né, essa é a pergunta fundadora, na verdade, da teoria da reprodução social da TRS, né, que é justamente essa: como essa mercadoria especial, força de trabalho, é ela mesma produzida e reproduzida. Então, afinal de contas, porque para a mercadoria força de trabalho existir, né, para que ela seja posta e reposta, né, em trabalho, ela também precisa ser produzida e reproduzida, né, então isso depende de um conjunto de atividades, né, então os trabalhadores precisam comer, precisam dormir, né, precisam ser geracionalmente substituídos, e isso por meio da procriação, enfim, por meio da imigração, da escravidão e tudo mais. Isso é um processo constante, né, no capitalismo. Então, o que a Vogel está propondo, né, e que a teoria da reprodução social toda vai seguir, é que da mesma forma que o Marx pensou a reprodução do capital e as relações sociais de produção capitalista, né, e ele montou essa anatomia, as teóricas da reprodução social querem pensar a reprodução da força de trabalho, os mecanismos que estão envolvidos na reprodução dessa mercadoria. E para elas, e para a Vogel em especial, isso demanda uma análise marxista que também pense questões feministas, né? Então, pense a família, pense a relação do trabalho das mulheres com a reprodução capitalista. Então, já de cara, a Vogel ela já promove uma atualização e complementação do Marx, né? Porque quando ela fala que a reprodução da força de trabalho depende de processos de procriação, de preservação, de subsistência, e que esses processos não são dados, né? Enfim, não são naturais, enfim, eles são organizados dentro de uma forma social e cultural de vida, né? Ela está confrontando, junto com outras tantas feministas, né? Isso não é uma exclusividade da Vogel, né? Essas feministas que confrontaram a noção naturalista que o Marx acabou deixando, que a reprodução dos trabalhadores se daria por um pulso de autopreservação e propagação, né, quase como instintivamente essa busca pela subsistência, né.
E segundo a teoria da reprodução social e tantas outras feministas, né, isso não se dá assim, né? Na verdade, existem algumas formas importantes que a reprodução ela acontece, né? A Vogel ela cita três, né? Uma que é por meio das atividades justamente que regeneram o trabalhador, então essas de comer, dormir, trabalhos de cuidado em casa, enfim, ou por meio de serviços, né? Como educação, saúde, transporte, que contribuem com a reprodução, né, da força de trabalho. Uma segunda forma, que é justamente a reposição geracional, então o parto em si, né, o ato de dar à luz, né, é um ato de reprodução, né, e o terceiro, que são um conjunto de atividades que mantêm e regeneram não trabalhadores, né, sejam crianças que vão se tornar trabalhadores, ou também aposentados, que já saíram do mundo do trabalho, né, então, esses são três formas de reprodução, segundo a Vogel, e não à toa são formas, todas elas que envolvem o trabalho das mulheres, né, na sua maioria. E, além disso, um dos pontos que a Vogel reforça é que não só a reprodução da força de trabalho é uma condição para a produção do capitalismo, então não existe produção das mercadorias se não tem trabalhadores, né? Então se não tem a reprodução da força de trabalho, não existe desenvolvimento capitalista sem essa mercadoria especial, mas ela também fala que o trabalho envolvido na produção de mercadorias e o trabalho da produção de trabalhadores, elas são parte de uma mesma totalidade, né, capitalista, né, então relacionados, e ela faz essa relação a partir, inclusive, da categoria força de trabalho, né, para ela a categoria força de trabalho é uma espécie de ponte que permite entender a relação entre a esfera da produção e a esfera da reprodução, e esse é um argumento que não está totalmente desenvolvido no Marx, né, então é mais um ponto aí para as feministas que conseguiram ir um pouco além do que o Marx escreveu, né. Um segundo ponto, né, para além de centralizar a categoria força de trabalho, a Vogel ela também aponta para um segundo argumento, né, que é o papel da reprodução biológica e o papel da família no capitalismo, né? Então, para Vogel, a opressão da mulher no capitalismo, ela depende e está relacionada também à capacidade biológica de ter filhos e procriar. E na linguagem da reprodução, da teoria da reprodução social, é justamente a capacidade de repor geracionalmente a força de trabalho, né? Então, essa capacidade de procriar. E isso é um argumento de cara parece um pouco complicado, né? Porque parece algo que é determinista, que é biologicamente determinista, essencialista, né? Enfim. Mas para Vogel a questão não é a função biológica em si, né? Ela não é a fonte da opressão. Na verdade, a Vogel quer chamar a atenção que, na verdade, para a organização social dessa capacidade biológica, né, que é uma organização, antes de mais nada, inclusive histórica, específica, de acordo com cada região, comunidade, né? Então, a atenção não está direcionada ao aspecto biológico em si, né? O fato da mulher, né, enfim, corpos sexuados femininos terem, né, o fato biofísico, né, da procriação, amamentação, enfim, que requer esses corpos, né? Ela está chamando a atenção para a necessidade do capitalismo de controlar e organizar socialmente esse aspecto biológico, né, que é necessário para que haja a reposição geracional da força de trabalho que vai ser explorada, né, no processo de produção. Então, ela atenta para o fato de que o capital ele precisa, né, organizar essa diferença sexual para o seu próprio benefício. E isso levou, inclusive, historicamente, à reprodução de uma série de violências, como a gente sabe, ao corpo das mulheres, enfim, para garantir que elas sejam reprodutoras da força de trabalho. Então, a Vogel propõe que entender que as mulheres têm essa posição biológica e social também ajuda a gente a entender as formas únicas de opressão que elas passam na sociedade capitalista. E enquanto e para ela, enquanto as funções biológicas de procriação que são realizadas pelas mulheres, cis ou trans, elas forem requeridas pelo capital, a opressão das mulheres e a violência de gênero vai continuar existindo, né, na sociedade. Então, para acabar com a opressão das mulheres no capitalismo, seria necessário lutar contra o capital, né, que organiza esse processo.
né? Então, eu acho que isso também reforça, inclusive, essa constatação de que a opressão das mulheres ela não se resume a apenas, né, a uma relação interpessoal ou de dominação do marido e esposa, né? E ela não deriva justamente só do fardo social que é reproduzir, né, a força de trabalho em triplas jornadas de trabalho, né? Por mais opressivo que isso seja, de fato, né, o trabalho reprodutivo para as mulheres, a gente sabe o quanto isso é exaustivo e opressor, né? Na verdade, a Vogel está chamando a atenção que a opressão feminina ela também gira em torno da relação estrutural que o trabalho reprodutivo tem com a reprodução do capital. Então, a Vogel ela acaba propondo colocar em primeiro plano de análise, né, a relação entre as mulheres e o capitalismo, né, não a relação entre homem e mulher ou entre marido e esposa, né. E a hipótese que ela lança, então, no livro é que as mulheres são oprimidas na sociedade capitalista, não porque o seu trabalho em casa produz valor para o capital, nem porque existe um impulso patriarcal, né, que coloca homens contra mulheres numa relação de dominação, embora tais atitudes evidentemente existam, né, e persistam até hoje. Para elas, a raiz, né, sociomaterial da opressão das mulheres sobre o capitalismo tem a ver, na verdade, com essa relação estrutural do papel das mulheres na reprodução com a reprodução do capitalismo, né? Então, e é o fato, enfim, disso, de capitalismo, o Estado precisarem regular essa capacidade biológica feminina para garantir a próxima geração de trabalhadores, né? Então, que esses trabalhadores estejam disponíveis para exploração. Então, ela desloca um pouco o enfoque, a Vogel, né, um enfoque teórico que estava focado na família, ou na divisão sexual do trabalho, ou no trabalho não pago realizado por essas mulheres no lar, para olhar para um fenômeno social mais amplo, que está relacionando, enfim, a opressão da mulher com a reprodução social ou societal, se a gente quiser, né, a produção da sociedade como um todo. E essa mudança de enfoque, ela ajuda, né, a explicar, inclusive, por que numa família monoparental, por exemplo, chefiada por mulheres, né, eu vim de uma família matrilinear, enfim, minha avó, minha mãe, eu, minha irmã, né, porque uma família monoparental, por exemplo, ela não está isenta da opressão da mulher, né, enfim, porque existe essa relação estrutural ainda assim, né? Não é porque não existe a presença do homem dentro do lar que não existe, essas mulheres não são oprimidas na sociedade, né? Da mesma forma, um argumento que ajuda a entender por que não é simplesmente os homens assumirem tarefas domésticas dentro de casa que a opressão da mulher vai parar de existir, né? Mas essa tem que continuar sendo a nossa luta, com certeza, né? Que os homens assumam mais tarefas domésticas. Mas, enfim, não é isso que garante o fim da opressão da mulher. Então, a questão dela não é tanto analisar, né, a família, né? Isso existem várias abordagens feministas que tocam nisso, né? Como a dominação masculina é exercida, enfim. Para ela quer entender esse todo, assim, como se dá o papel mesmo da família, enfim, na reprodução do capitalismo. E por isso e eu acho que ela parte disso justamente porque ela parte de uma leitura do Capital, né? Então ela quer mais se aproximar à noção de modo de produção, à noção de totalidade do que qualquer outra coisa, né? Então essa é a contribuição da Vogel, né? Para esse debate. Mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que ela parte do Marx, ela está levando ele um pouco adiante, né? Porque também isso foi bastante ressaltado pelas feministas, né? Que algo que o Marx também errou no diagnóstico dele, né? Que foi bastante criticado, porque ele em alguns escritos diz, né? Enfim, ou posições dele, enfim, espaços que a industrialização ela ia dissolver a família trabalhadora e os laços patriarcais antigos, né? Então, o desenvolvimento capitalista ele ia levar à desintegração desse local social como ele é constituído. Então, ele chega a dizer que a industrialização ela podia levar a uma base econômica que poderia levar a uma forma de família superior, enfim, e outras formas de relação entre os sexos, né? E a gente sabe que isso, enfim, não aconteceu. Assim como a própria industrialização não significou a emancipação das mulheres, né? Então, a Vogel, nesse caso, tenta mostrar justamente, então, refutando, né,
isso que o Marx chegou a dizer, justamente né, mostrando como permaneceu, né, a dependência do capital com processos, com o local social da família, com processos como a gravidez, enfim. Então, isso foi reforçado, isso não foi dissolvido, pelo contrário, né. Enfim, então, bem, por isso a gente tem que pensar o capitalismo como um sistema altamente generificado, né. Um terceiro ponto, para, enfim, concluir um pouco essa sistematização dos pontos que a Lise Vogel coloca, né, no livro, é que esse aspecto, essa proposta da perspectiva da reprodução social, né, ela também é uma questão, tem uma implicação estratégica, né. Então, ela, enfim, está advogando que a reprodução da força de trabalho é uma questão indispensável para compreender o capitalismo e localizar as mulheres, a opressão da mulher, mas também para compreender as práticas anticapitalistas, né? E uma delas, eu acho que é a que tem sido fortemente resgatada hoje, que é a noção, inclusive, de greve de mulheres, né? Então, que talvez acho que é uma das coisas mais bonitas, né, que fortes que o feminismo tem desenvolvido, né, nos últimos tempos, que é essa ideia de que se as mulheres param, né, se as mulheres param de realizar o trabalho, tudo para, né? Então, as mulheres, elas são metade da população, elas cuidam, elas param e cuidam a outra metade. Se elas param de realizar esse trabalho, o sistema como um todo entra em colapso, né? E isso é muito poderoso, né? Então, mostra como as mulheres têm um poder político na mão muito forte, né? E por isso que elas também têm que ser vistas como sujeitos estratégicos da luta anticapitalista hoje, né? Outra implicação política que a Vogel levanta, né, que também tem a ver com o debate do feminismo nesse momento, é justamente de entender que a emancipação das mulheres não é possível no interior do capitalismo, né? Então, não é possível a partir do momento que a opressão das mulheres ela está localizada nessas relações capitalistas, né? E a Vogel, inclusive, ela recupera um pouco a crítica do Lenin ao reformismo, né, no livro, para mostrar a natureza contraditória do que é as mulheres somente lutarem por direitos iguais, né, dentro de uma igualdade formal, né. Então, por um lado, isso tem um efeito bom, né, porque garante o lugar, a voz própria das mulheres no interior da classe trabalhadora, enfim, ter direitos iguais aos homens, conquistar direitos importantes, mas, por outro, tem um limite, né, ficar só na reivindicação desses direitos, né, porque eles não garantem a emancipação por completo, né, e por isso que ela advoga por que o feminismo tinha que rearranjar forças revolucionárias naquele momento para que conseguisse, enfim, levar à emancipação das mulheres de fato. Então, não era só uma luta de reformas, era uma luta revolucionária, né? Um outro aspecto central do que a Vogel propõe é a ideia de teoria unitária, né? E isso também, né, enfim, está no próprio título do livro dela, né? E essa é uma coisa que resgata algo que a Isa colocou na última aula, né? Que a Arusa cita, que é a crítica à teoria dos sistemas duais e triplos, né? Que a Arusa cita tanto no livro quanto no artigo, que é bem interessante para quem se interessar, se aprofundar, que é o artigo que ela fala sobre sistematiza essas teorias, né? Tanto as teorias de sistemas duais e triplos, quanto a teoria unitária, né? E para entender a teoria unitária, né, vale resgatar exatamente isso, que além da Vogel ler O Capital do Marx, ela também parte da leitura de um outro texto fundador, né, do debate marxista e feminista, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. E, na verdade, a Vogel ela empenha uma crítica muito dura ao Engels no livro. Né? Tá até um dos capítulos dela é justamente esse nome, Engels, uma formulação defeituosa. E a Vogel argumenta que a abordagem do Engels ela tem uma ambiguidade teórica, né, que levou justamente à ideia de sistemas duais. E ela, para explicar isso, ela se agarra a uma passagem do livro do Engels que ele fala o seguinte, né, ele está resgatando, né, então, os princípios básicos do materialismo histórico, de que a produção e reprodução
da vida é um fator determinante do processo histórico, e ele fala que ele assume um caráter duplo, né? Então, de um lado, existe, para a produção e reprodução da vida, existe a produção dos meios de subsistência, então, produção de comida, roupas, abrigo, e, por outro lado, existe a produção dos próprios seres humanos, né? Que né, ele fala da propagação das espécies, né? E a reprodução da vida, então, ela teria esse processo dual, né? Ela correria a partir de dois tipos de produção, né? De um lado, o trabalho, né? A relação do homem com a natureza, que, enfim, implica nessa busca por meios de subsistência, e de outra família, que seria o lugar da produção de seres humanos, né? E a crítica da Vogel não seria negar a existência desses dois aspectos do desenvolvimento históricos, que foi elencado pelo Engels, mas a própria falha dele em estabelecer a relação entre a produção social e a produção de seres humanos. Então, na ausência dessa relação, a Vogel diz, cria essa aparência de que são duas coisas autônomas, né? Então, a leitura do Engels, ela abriu portas, segundo a Vogel, né? Tem autoras, a própria Arusa acha essa crítica um pouco pesada da Vogel, enfim, mas ela diz que isso abriu margem para a teoria dos sistemas duplos e duais, então, de entender o trabalho produtivo desassociado da família, entender a produção e a reprodução, o marxismo e o feminismo, né? Enfim, como coisas separadas e autônomas, né? E isso marcou, de fato, toda a discussão do feminismo nessa época, né, que criou essa espécie de pensamento dualista, segundo ela, né, então, e essas formas de explicação que a opressão das mulheres decorreria de uma análise que poderia ser centrada no exame do patriarcado, né, que era entendido como uma estrutura separada do capitalismo, né, a Arusa resgata um pouco isso também nesse artigo dela, né. E então que a opressão das mulheres poderia se pensar de uma forma autônoma, né, e ser combatida com uma luta específica, né, que é fora da luta de classes, né, uma luta entre os sexos, inclusive, né, e isso está um pouco presente numa tradição, né, política que é vinculada ao feminismo radical, por exemplo, né, que considera justamente que existe a história, o motor da história é a luta entre os sexos, né, não a luta de classes, né. Então, como se homens e mulheres fossem classes antagônicas, né? Então, e como se o patriarcado fosse o inimigo número um das mulheres, não o capitalismo, né? E na visão da teoria da reprodução social, isso reforçou, né, o apartamento das análises marxistas e análises feministas, né? Como se a opressão de gênero correspondesse ao sistema patriarcal, que é objeto das feministas, e que a exploração de classe ocorre no sistema capitalista e que é objeto dos marxistas, né? E isso é algo que é justificado pela Heidi Hartmann, né? Que a Arusa também critica, né? Porque, segundo elas e as teóricas da reprodução social, esse tipo de análise ela acaba caindo nesse equívoco de falar que o marxismo ele dá conta de uma análise econômica né, e o feminismo que poderia compreender as questões de gênero, né? Então, para compreender a questão de gênero, não é o marxismo que vai entender isso, é o feminismo, né? Como uma análise apartada, né? Então, para os autores da teoria da reprodução social, isso reforçou um pensamento dualista, né? Que as feministas estão habilitadas a falar sobre o patriarcado, os marxistas sobre o capitalismo. E é por isso que é muito importante o termo teoria unitária, né? Porque ela quer, a Vogel, restabelecer a relação entre capitalismo e patriarcado, a reprodução da vida e a reprodução do capitalismo, entendidos como um todo, né? Então, a teoria unitária, ela tenta, enfim, confrontar essa percepção fragmentada, na verdade, do mundo social, né, que desmancha, na verdade, uma unidade que ela é intrínseca, que ela se dá na realidade concreta, né, a relação entre produção e reprodução, capitalismo e patriarcado, né. A Arusa, inclusive, nesse texto, usa um argumento, né, inclusive dizendo que não é possível, inclusive na sociedade contemporânea, entender um sistema patriarcal autônomo ao capitalismo, né? Na verdade, as estruturas patriarcais elas foram completamente incorporadas à dinâmica do capitalismo, né? No seu processo de colonização das esferas da vida, enfim, de dissolução de formas de vida
pré-capitalistas, não capitalistas, o capitalismo absorveu as estruturas patriarcais. Então, o capitalismo ele mesmo adquiriu uma dimensão patriarcal, né? Então, não é o conceito de patriarcado que vai explicar a opressão da mulher. Na verdade, isso não é suficiente mais, né? Na verdade, a gente tem que entender também a sua relação com o conceito de capitalismo, né? Então, era basicamente isso também, essa parte de mostrar um pouco a teoria unitária, ela vem justamente para subverter essa divisão, né, que foi estabelecida no pensamento social e nas lutas feministas, né? Então, essa constatação básica é que as coisas estão intimamente relacionadas, né? E acho que é justamente isso, entender o capitalismo como um sistema unitário, né? Um sistema que é conformado pela produção, reprodução, né? E no qual, inclusive, a reprodução está subordinada à lógica do lucro, né? Que acho que isso também tem sido um grande bandeira das feministas evidenciar isso, né? Enfim. Só Oi. porque você pediu para avisar, já foi 1 hora, tá? Ah, perfeito, perfeito. Obrigada, Isa. Então, aí só para finalizar, acho que essa parte sobre o Engels, né, acho que é também justamente por isso que a Vogel advoga um feminismo que parta do Marx, não do Engels, né, porque ela também está falando um pouco que as feministas que partiram do Engels, elas geralmente reconhecem que existem a produção e a reprodução da vida, mas elas não associam, né, e não associam isso, inclusive, com o que o Marx está falando na sua obra máxima, né? Então, acho que essa é a originalidade, inclusive, da obra dela, né? Em colocar, inclusive, um texto que nunca não tinha sido muito considerado como um texto iluminador para as feministas socialistas, né? Para entender a opressão da mulher. Então, ela está intervindo nesse sentido. Mulheres leiam Capital, ali a gente vai encontrar uma série de questões para a gente pensar a opressão das mulheres, né? E é também por isso que ela usa o termo reprodução e não patriarcado, né, que na época era um termo muito utilizado pelas feministas radicais. Então, porque ela tem essa leitura que cai num dualismo, ela acaba usando esse termo da reprodução, né. Enfim, e para ir já encaminhando para a conclusão da aula, né, tem uns fatos curiosos sobre o livro da Lizzie Vogel, que é justamente a questão da recepção que a obra dela teve, né? Na verdade, isso é a primeira coisa que a Susan Ferguson e o David McNally, no artigo da Áudio hoje, falam, né? Que foi um livro que não teve impacto, né? Foi um livro que se perdeu na história, na verdade, né? E a hipótese deles é justamente que foi uma questão de timing político, né, quase, né, que ele foi publicado num momento tardio, né, porque apesar do livro remontar as discussões dos anos 60, dos anos 70, dialogar com essas discussões, ele foi publicado só em 83, né, e justamente num momento bastante inoportuno, no mínimo, seja tanto para o marxismo quanto para o feminismo, né, então, como a gente muito bem sabe, a Isa também falou isso um pouco na aula passada, né, um momento de recuo, né, recuo social da esquerda, de desarranjo do movimento feminista, né, de crise do marxismo, de crise do movimento socialista, né, que eram justamente as experiências que conformaram o livro, né, que levaram a Lizzie Vogel, inclusive, a escrever o livro, né. Eu até coloquei, eu fiquei na dúvida de qual foto eu ia colocar nesse slide, eu até achei, porque é um momento também da reeleição da Thatcher, né, e a vitória do Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, que é o país da Lizzie Vogel, né, que marcou ali, né, enfim, também a formação do neoliberalismo, enfim, que também começa a dar vida cada vez maior para o feminismo liberal, né. Acho que a Bia também vai pegar isso na aula que vem, porque é um aspecto que a Fraser também discute, né, que é o momento que se reativa a relação entre feminismo e capitalismo, né, e um crescimento de uma certa narrativa de que a emancipação das mulheres poderia se dar dentro do capitalismo, justamente, né, então, pela competição, pelo sucesso, enfim. Mas, enfim, é esse o contexto, né, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan rindo aí da nossa cara, que é um contexto, enfim, do predomínio dessa política conservadora, né, do apagamento das críticas antissistêmicas, anticapitalistas, que foram muito colocadas em descrédito pelo discurso do fim da história, né, é o contexto do pós-modernismo, né,
que é um debate longuíssimo, na verdade, que inicia na arte, no campo da estética, né, com formas artísticas que queriam se superar as formas da arte moderna, mas também foi um longo debate na teoria social, né, e muitos dos teóricos pós-modernos partem justamente da crítica, né, às grandes narrativas, né, e entre elas o marxismo, dizendo que elas não são mais possíveis, né, tanto que tem o grande dizer do Lyotard, guerra à totalidade, né, então é esse momento que também se pôs, né, então isso foi um contexto que fez a obra da Vogel ficar inexplorada por um tempo, né, mas ela teve alguma recepção mínima que partiu do próprio círculo das feministas, né. Até isso está um pouco também sintetizado no artigo da Susan Ferguson e do David McNally, da aula, né. Primeiro teve uma reação mais imediata da Brenner e da Armstrong, né, que são feministas marxistas importantes, né, elas basicamente criticam que a análise da Vogel ela só ficou na questão da base material e ela não explorou, e para elas isso deveria ser, sim, um aspecto da reprodução social, que é entender também as estruturas ideológicas e políticas que sustentam a opressão da mulher. Então, elas criticam um pouco esse economicismo, assim, vamos dizer, da Vogel, né, segundo elas, e elas também acham que a Vogel ficou muito no argumento da luta de classes, né? E elas reforçam que, para elas, as mulheres são oprimidas também por serem mulheres, e não só por serem membros da classe trabalhadora, né? Então, elas meio que, acho que estão taxando que a Vogel reduziu um pouco a questão de gênero à questão de classe, né? Enfim, então elas apontam essa crítica, advogando que as mulheres não deveriam só ter uma perspectiva de atuação na classe, enfim, mas também em grupos auto-organizados feministas que inclusive incluem mulheres de diversas classes, né? Um movimento pluriclassista, vamos dizer assim, né? De auto-organização das mulheres. Uma outra crítica veio da própria Heidi Hartman, né, que é da onde a Arusa parte, lá com a metáfora do casamento e dos divórcios, né, a Hartman também criticou muito fortemente essa ideia de ler a opressão das mulheres a partir da economia política marxista. Ela disse que, na verdade, ela é uma das que fundamentam isso, a ideia dos sistemas duais, dizendo que o marxismo era cego à questão de gênero, cego à questão do sexo, né? E por isso que ela fala que o casamento entre marxismo e feminismo não deu certo, que ele acabou, né? Que é o texto dela nesse momento. E ela advoga justamente que as feministas deveriam se voltar para uma teoria do patriarcado, né? Então, como uma nova direção da análise feminista marxista, né? Então, ela chama para essa teoria dos sistemas duais, chamando para abordagens feministas e socialistas, marxistas e feministas, não mais feministas socialistas e marxistas feministas. Ela faz uma dissociação, dizendo isso, que o marxismo fica com a análise das estruturas econômicas e o feminismo pode ficar com as análises das relações de gênero, né? Eu também estava buscando, isso não está no texto do McNally e da Susan Ferguson, né? Eu fui atrás da Federici, né? Porque eu fiquei pensando que a Bru vai querer pegar esse gancho na aula dela, né? E eu achei uma entrevista recente da Silvia Federici, em que ela é interrogada pelos entrevistadores, depois posso compartilhar o link também, justamente sobre a relação do que é a teoria unitária com a proposta dela, né? E ela é muito curta e grossa, é muito interessante, porque ela diz assim, que para ela a Maria Rosa e a Selma James já tinham apresentado uma teoria unitária, né, que explicava a relação entre patriarcado e capitalismo, né? Então, ela, assim, disse que leu a Vogel, não leu a Arusa, não leu a Ferguson, enfim, que os entrevistadores até perguntam, e ela é bem curta e grossa e fala, olha, e eu não advogo pelo socialismo, né, que acho que essa também é a grande diferença, né, que a Federici parte de uma outra perspectiva política, né, mais crítica também, como se o socialismo tivesse reproduzido um viés desenvolvimentista, né, enfim, que não é libertário, né, então, e eu acho que isso é um ponto interessante que vale para a discussão, talvez da nossa última aula, que é essa diferença entre esses dois agrupamentos, justamente, né, porque ambos usam o termo reprodução social, né, mas as italianas, elas têm um enfoque diferente dessas
se reivindicam da teoria da reprodução social, né? Então, as teóricas da reprodução social, elas querem menos entender a natureza do trabalho doméstico a partir da teoria do valor do Marx, elas querem mais pensar a arquitetura capitalista em torno da reprodução da força de trabalho, né? Então, elas querem entender quais são as atividades, quais são as tarefas, quais são as responsabilidades, né, emocionais, mentais, físicas, que são necessárias à manutenção diária da força de trabalho, né? Então, são dois enfoques diferentes, assim, a gente pode dizer. E tem um último, acho, ponto das críticas da recepção do livro da Vogel, né, que até é algo que a Susan Ferguson e o David McNally pontuam, né, que é a ausência de um aprofundamento sobre a relação dessa noção de reprodução com o tema do racismo, com o tema da sexualidade, né, e isso acho que tem sido um ponto que as teóricas da reprodução social hoje querem muito aprofundar, né, tem até um livro organizado recentemente pela Titi Bhattacharya, que depois a gente pode passar referência, que alguns dos artigos comentam sobre isso, tentando desenvolver isso que na Vogel não estava tão presente, né? E a própria Susan Ferguson tem um artigo que ficou na leitura secundária, que ela até advoga numa relação do feminismo da reprodução social com o feminismo interseccional, que aí eu acho que também tem a ver com a aula da Bia, né, da semana que vem, de uma relação crítica, na verdade, porque as teóricas da reprodução social, elas são críticas, na verdade, à perspectiva interseccional, justamente porque elas querem pontuar como as análises interseccionais, né, por mais que elas tenham produzido uma série enfim, reflexões muito fundamentais, né, elas não entendem as lógicas das intersecções, né, então existe o cruzamento entre as opressões, mas é um conjunto heterogêneo, né, não dá para dizer que é um campo homogêneo, o campo da interseccionalidade, mas muitas das análises interseccionais, elas ficam só no diagnóstico do cruzamento das opressões, mas elas não oferecem uma teoria do capitalismo que explique como se dá e por que se dá a relação entre essas diferentes opressões, né? Então, eu acho interessante esse ponto justamente da Ferguson e do David McNally, porque eles mostram também como a teoria da reprodução social é uma agenda que está em aberto, né, que está sendo justamente enriquecida, enfim, por essas questões. E, por fim, né, para ir concluindo, né, ainda na questão da recepção da Vogel, né, eu acho que o fato importante para a gente entender, inclusive, esse desenvolvimento dessa agenda que foi proposta pela Vogel, né, na verdade foi uma agenda que começou começou a ser levada adiante só nos anos 2000, né, especialmente depois da eclosão da crise de 2008, né, que no momento justamente que teve esse renascimento do marxismo, das lutas feministas, enfim, essa espécie de retorno, né, às críticas antissistêmicas que se perderam nos anos 90, né, e uma nova geração, né, de ativistas, de intelectuais, pesquisadoras que estavam ali com interesse renovado pela obra do Marx e pela obra das feministas como a Vogel, né. E justamente foi nesse novo contexto que o livro dela foi relançado, né, um livro que foi relançado em 2013 durante uma conferência importante, né, do marxismo contemporâneo, é um evento muito importante das discussões atuais, que é o Historical Materialism. E aí eu separei um trecho da entrevista que eu fiz com a Bruna, né, que a Titi comenta esse momento, né, e é muito interessante, até coloquei, tá gigante na tela, mas para vocês acompanharem, fica o convite de todo mundo ler a entrevista também, porque é muito legal. A Titi, ela fala o seguinte sobre esse redescobrimento da Vogel, né? A Historical Materialism, como conferência e revista, desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento da teoria da reprodução social. Aquelas de nós que foram à conferência ou tiveram algum papel na organização de alguns dos debates ali, puderam apresentar essas ideias de maneira exploratória. E a segunda coisa surpreendente era quantas de nós havia.
e novamente, como a Cinza destacou, de várias gerações. Foi um momento tão importante para se conectar com jovens de todo o mundo e para construir uma ponte com uma geração mais velha. Lembro que estava numa mesa redonda na qual apresentamos a nova edição do livro da Lizzie Vogel, com Susan Ferguson, entre outras pessoas. E Lizzie me disse antes da conferência que ela não queria comparecer ao debate porque achava que seria constrangedor, porque ninguém apareceria e ninguém estaria interessado no trabalho dela, né? Eu tive que literalmente coagi-la a ir. Você não pode desistir agora. Então, fiquei muito nervosa porque pensei, e se ninguém aparecer? No final, nós a convencemos aí, 150 pessoas apareceram e tinha gente sentada até no chão. Todo mundo já tinha lido o livro da Lizzie e era simplesmente surpreendente. E Liz estava surpresa. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Onde elas estiveram toda a minha vida, né? Esse foi um momento crucial. Então, é muito interessante porque é isso, né? Um livro que se perdeu e que foi resgatado no contexto atual, né? Com muita força, muita potência, né? E não é um acaso isso, na verdade, esse interesse da Lizzie Vogel no momento atual, no contexto que a gente está, porque a explicação, inclusive, das teóricas da reprodução social é justamente isso, o quanto a ideia de reprodução social ela ganhou uma centralidade muito forte no momento de crise, né? E como as autoras do manifesto, como a Bia vai dizer, né, na aula que vem, elas partem dessa constatação, inclusive, né, que é uma crise multifacetada, uma crise econômica, uma crise social, ambiental, uma crise de hegemonia, uma crise política, né, e é uma crise da reprodução social, né, então o momento do capitalismo hoje, o neoliberalismo, ele tem ameaçado a reprodução da vida de uma maneira brutal, né, com a sua política de morte, né. Tem alguém escrevendo aqui no... Enfim. Então, essa é a marca do atual momento de crise, né? Então, na tentativa desesperada do capitalismo de recompor seus padrões de acumulação, né? Ele tem aplicado cada vez mais uma política genocida, de violências, de precarização do trabalho, de privatização, né? Dos sistemas públicos, de corte, né? De verbas, de corte de programas sociais, então espoliando, né? Os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora, né? E no Brasil, enfim, a gente está vivendo isso num nível agudíssimo, né? E o que elas colocam é que isso tem feito justamente que a manutenção e a reprodução da vida ela seja altamente comprimida nesse momento. Então, existe em curso um grande acirramento entre a reprodução do capital e a reprodução da vida das pessoas, né? E essa contradição, como a Fraser também retoma, né? Ela é inerente ao capitalismo, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que o capitalismo ele precisa explorar, expoliar, ele também precisa que essa força de trabalho esteja viva e se mantenha para que haja desenvolvimento capitalista, né? Enfim, então é uma contradição muito autofágica do capitalismo isso, né? E a gente está sentindo isso muito na pele atualmente, né? Então, por isso que a chave da reprodução social foi resgatada, né, agora. E ela ajuda a gente a entender essa crise, né? E também as lutas que surgiram em reação à crise no mundo inteiro, né? E é interessante notar como elas foram justamente essas lutas sociais desde 2011, enfim, nos últimos anos, elas foram desencadeadas por temas ligados à esfera da reprodução, né? Inclusive usando a consigna da luta pela vida, né? O nenhuma menos, por exemplo, né? Agora na pandemia, né? As lutas das trabalhadoras da saúde, né? As lutas das trabalhadoras da educação, né? O mesmo break dos apps, dos trabalhadores de aplicativo, o Black Lives Matter também, né? Vidas Negras Importam, que também tem a consigna da vida no seu mote, né? Então, e tantas outras lutas, luta por moradia, luta por direitos sociais básicos, né? Luta pela água, enfim. Então, são demonstrações justamente, essa é a tônica da análise, né? Que à medida que a reprodução e a manutenção da vida é colocada em xeque, mais luta pela vida existe, né? E são as mulheres, justamente, negras, pobres, imigrantes, porque são setores que sentem mais na pele isso, porque estão na ponta de lança das tarefas reprodutivas, elas que têm demonstrado mais disposição de luta, né? Então, essa demonstração de que o capitalismo, essa política de morte do capitalismo, ele produz a sua própria negação, que é a luta pela vida, né? Então, isso é interessante da teoria da reprodução social hoje, né? Também resgatar como a esfera da reprodução, ela sempre foi tratada pela teoria feminista, marxista, como um lugar da opressão, justamente. E elas estão dizendo que, na verdade,
essa esfera também é um terreno da luta política, né? E é importante a gente pensar o papel e a politização das lutas da reprodução social. Até tem, enfim, também posso mandar depois, tem um dossiê que a própria Arusa organizou, que chama a Política da Reprodução Social, que tenta resgatar justamente um pouco a dimensão dessas lutas, né? Que é um aspecto importante, porque isso também desmistifica muito setores da esquerda hoje, inclusive, que acham que a gente tem que esperar o trabalhador sindicalizado, fordista, masculino, branco, enfim, para que haja luta de classe. Na verdade, a luta de classe está ocorrendo nos locais e relacionado com a esfera da reprodução, né? Então, existe uma politização forte dessa esfera, com esse protagonismo dessas novas personagens, né? E que elas estão sendo a linha de frente, né? Elas compõem os setores da vanguarda hoje, né? De enfrentamento ao neoliberalismo, né? Então, são justamente esses setores, né? Feminizados, informais, racializados, lideranças comunitárias que, na busca por melhores condições de vida, estão formando a linha de frente de combate à lógica autofágica do capitalismo hoje, né? Então, esse eu acho que é um aspecto importante que essas autoras estão resgatando, a Titi, a Cinzaruza, a Susan Ferris, entre outras, né? Então, mostrando as conclusões importantes que esse debate nos traz também para pensar a crise do capitalismo hoje, também essa ideia da greve feminista, né? Enfim, de como, inclusive, essas lutas que acontecem relacionadas à esfera da reprodução, elas podem contaminar, incendiar as lutas sindicais, né? E transformar as lutas sindicais, o sindicalismo, né? E é por isso que eu acho que também esse feminismo para os 99%, né, que a Cinza, a Arusa, enfim, que compõem a teoria da reprodução social hoje, elas são signatárias, elas são uma espécie de forma política para a ideia da teoria unitária, a gente poderia dizer, né? Porque elas é um feminismo que tenta resgatar essa perspectiva anticapitalista, né? A perspectiva da totalidade das relações sociais para a teoria marxista e feminista, né? E, por fim, para concluir, acho que já está dando meu tempo, né? Eu acho que só para fechar, assim, da forma como a gente começou a aula, né? Outra, acho que aspecto importante, que eu acho que tem a ver com o próprio marxismo feminista, é justamente entender que a Vogel teve uma recepção entre as feministas marxistas, né? E está tendo, e isso está sendo revitalizado hoje, né? Então, inclusive, muitas das feministas entram na discussão marxista hoje por esse tipo de feminismo, né? Das novas gerações, enfim, né? Mas e como esse debate tem impactado os marxistas, né? E eu acho que volta justamente ao problema de como as mulheres elas são excluídas muito do debate, às vezes, do marxismo, das propostas de historiografia, enfim, né? E a obra da Vogel é uma demonstração, né, do papel das mulheres no debate, dos debates que conformam o marxismo contemporâneo ou o que foi a nova esquerda, né, enfim, e alimentando essas leituras não dogmáticas da obra do Marx, né? Então, também entendendo o Capital como um programa aberto que é possível desenvolver e ampliar, né, as ausências que não foram debatidas pelo próprio Marx, né? Então, né, isso eu acho que é importante. Então, ela tem uma contribuição teórica e política de grande porte, que deveria ser mais explorada, né? É um livro muito sofisticado esse da Vogel, né, para o debate teórico marxista e um debate que partiu do feminismo e do feminismo socialista, justamente. E é justamente essa luta das marxistas feministas, né, quer dizer, a Vogel, ela também nos dá muitas armas, né, para o debate atual, inclusive de mostrar como a questão de gênero não é algo menor, não é algo divisionista, não é um assunto menor para os marxistas, deveria ser algo central, porque é algo central para entender o capitalismo, e não tem como entender o capitalismo sem essa questão, né, da reprodução e da questão de gênero e vice-versa, né? E é por isso também que seria bem importante, né, resgatar a Vogel e ela como mais um exemplo de como o feminismo serve como um lugar de renovação do marxismo, né? Então, feministas que partiram, várias gerações de feministas que partiram, né,
da obra do Marx, do Engels, e que foram um pouco além, né, da literatura, né, avançando e fazendo esse movimento autocrítico que é fundamental na tradição marxista, né? Então, ao mesmo tempo que o marxismo permitiu a consolidação dessa vertente no feminismo, que é o feminismo socialista, revolucionário, marxista, também as feministas tiveram uma contribuição importante para descobrir esse Marx, que contribuiu para esse processo de atualização, esse processo de ampliação, complementação do marxismo, né, para que ele se mantenha essa tendência intelectual viva, que sempre esteja se repensando à luz de cada momento histórico, né? E eu acho que, enfim, também revela essa tensão criativa, né, entre trabalho intelectual e trabalho político, que possa pensar essas novas questões, essas novas epistemologias, essas novas relações sociais, as novas práticas políticas e acadêmicas que a gente deseja nesse momento, né? Então, é isso. Obrigada, gente.